Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo nós vamos tratar de máximos e mínimos de uma função. Eu posso salientar nessa função que eu estou representando dois pontos de máximo. Um ponto de máximo naquele ponto que eu estou salientando e um outro ponto de máximo mais adiante. O primeiro ponto de máximo é um ponto de máximo relativo, porque ele é máximo em relação à vizinhança dele. Já o segundo ponto é um ponto de máximo absoluto, porque não existe nada mais alto que ele ali. Da mesma forma que temos o máximo, temos ali salientando um mínimo relativo, porque aquele mínimo ali é mínimo em relação à vizinhança. Existe coisa menor que esse mínimo. Prova disso é a função ali que eu estou salientando, que ela desce abaixo daquele valor de mínimo, por isso que é mínimo relativo. Mas agora analisando o comportamento da função, inicialmente a função ela é crescente, ali onde eu estou salientando. Por que disso? Porque se eu tiver um ponto x1, eu terei um resultado chamado de y1 lá no eixo dos y. Mas se eu pegar um outro ponto, chamar de x2, estou notando que o x2 é maior que o x1. Lá no eixo Y eu também terei um y2 maior que o y1. Então reparem que quando o x cresce, o y também cresce. Por isso a função é crescente. Vou colocar um C bem grande ali para caracterizar que ela é crescente. Mas agora passando para o outro lado, onde nós estamos descendo o morro, ela é decrescente. Por que disso? Vamos fazer a mesma análise. Se eu pegar um ponto x1, eu terei um resultado chamado de y1 lá no eixo dos y. E se eu pegar agora um valor x2 para o x, e esse x2 é maior que o x1, dá para ver, ele está mais à direita. Mas em compensação lá no eixo dos y, eu posso dizer que o y2 está abaixo do y1. Então, aumentou o x, diminuiu o y. Por isso que neste caso ela é decrescente. Então ela é crescente do lado esquerdo e decrescente do lado direito. Repare bem que se ela for crescente e depois decrescente, eu tenho lá no topo um máximo. E agora, com o mesmo estudo, a função está crescendo lá onde eu estou salientando. E se está crescendo, ela é crescente novamente. E do outro lado, estou salientando lá com o risco que ela está descendo o morro. Então ela é decrescente. Já sabemos por quê. Então, o que podemos reparar no primeiro ponto de máximo, que também é chamado de ponto crítico, é que se ela for crescente e depois decrescente, nós temos um ponto de máximo. Crescente e depois decrescente. Já o outro ponto crítico, eu estou salientando ali, um mínimo relativo, ela é decrescente e depois crescente. Daí o ponto será mínimo nessa situação. E, finalmente, o último ponto de máximo que eu estou salientando, ela é crescente e depois decrescente. Daí, aquele ponto lá é um ponto de máximo. Não? Então, crescente depois decrescente é máximo. Decrescente depois crescente é mínimo. Também quero que vocês memorizem que cada função tem uma reta tangente associada a todos os pontos. Por exemplo, tem uma reta em azul ali que eu estou fazendo e essa reta tem uma inclinação. A equação de uma reta, a gente tem que saber que é ax mais b. Estou colocando ali. E este a aqui, se ele for positivo, a reta terá uma inclinação. Se for negativo, terá outra inclinação. É isso que nós teremos que nos concentrar agora, no coeficiente angular da reta, ou seja, aquele azinho que está na frente do x. Aqui está de forma bem ampliada a nossa equação da reta. Estou circulando ali, essa é a nossa equação. Só que este azinho pode ser encontrado encontrando-se a derivada, como está ali. Então, se eu achar a derivada, eu acho também aquele a que é a inclinação. E se esse a for positivo, como nós temos ali destacado, se o a positivo, a reta será crescente. Por outro lado, se o a for um valor negativo, então a reta terá uma inclinação decrescente. Então é isso que nós temos que entender. A equação da reta tem um coeficiente angular chamado de a. Este a também é a derivada primeira. Então, se eu derivar ela, eu encontro esse a. E se o a for positivo, a inclinação será crescente, mas se esse a for negativo, a inclinação será decrescente. E claro que o a é determinado pela derivada.
Voltando então para o nosso esboço e completando com essa informação, como é crescente, ali eu estou salientando, então nós sabemos que a derivada nesse lugar tem que ser maior que zero. Já no outro caso é decrescente, estou salientando ali, então a derivada vai ser menor que zero. Novamente, neste caso aqui, derivada será maior que zero, porque é crescente, e finalmente lá no fim, a derivada vai ser menor que zero, porque é decrescente. Essas informações nos serão úteis para traçar o gráfico de qualquer função. Vamos agora fazer um roteirinho, uma receitinha de bolo, para que possamos usar tudo isso de forma organizada. Partimos do princípio que nós temos uma função chamada f de x. O que eu devo fazer? Primeiro passo, acho a derivada f' de x. Segundo passo, igualo a zero. F' de x igual a zero. O que eu fiz agora? Acho os pontos críticos, ou seja, os candidatos a máximos e mínimos. Terceiro passo, estou fazendo o teste da derivada primeira. Traço uma linha reta, coloco os pontos críticos sobre a reta, x crítico. Os pontos críticos que eu achei no passo anterior. Pego um valor anterior ao ponto crítico, chamado de x, e um posterior ao ponto crítico, que eu vou chamar também de x. Esses valores eu chuto, pode ser qualquer valor, desde que seja antes e depois do x. Quarto passo, então. Eu vou testar esse ponto que eu chutei na derivada. Substitui e calcula. Se for maior que zero, como nós vimos, a função será crescente. Mas, por outro lado, se for menor que zero, a função será decrescente. Poderia eu ainda colocar um quinto passo. Calcule as f's de x críticos. Nós vamos fazer um exemplo agora aplicando tudo isso, para que a gente possa também, claro, colocar em prática. Só teoria não ajuda. Sexto e último passo, faça o gráfico. Vamos pegar um exemplo agora para tentar aplicar tudo isso. Bom, aqui está então a função e nós temos que traçar o gráfico dessa função usando os conhecimentos adquiridos agora há pouco. Então, para começar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a derivada, seguindo aquele roteiro. E a f' de x, que é a derivada, aqui no caso 3 escorrega para frente, 3x, e lá em cima eu faço 3 menos 1, que vai dar 2. Perfeito. Menos 3, derivada de x é 1, daí não precisa colocar, por isso eu omiti. E derivada do número 1 é 0, também não precisa colocar, por isso iremos omitir. A segunda coisa que nós vamos fazer é achar os pontos críticos, ou seja, igualar a zero. 3x elevado ao quadrado menos 3 igual a zero. Isolando aqui, então, eu vou ter 3x elevado ao quadrado igual a 3, passa para o outro lado. O 3 pode passar dividindo, vai dar x ao quadrado igual a 3 dividido por 3, vai dar 1. Então, eu posso colocar 1. E agora eu vou extrair a raiz. Passo 2 para o outro lado, claro que aparece o mais e menos, raiz de 1. E raiz de 1 é 1, muito fácil. Então, são duas as raízes, dois os pontos críticos. Eu vou botar um Czinho aqui para identificar que é ponto crítico, ou seja, candidatos a máximos e mínimos. Bom, o terceiro passo, agora seguindo o nosso roteirinho, a gente traça uma linha e coloca os pontos críticos em cima dessa linha. Eu vou botar o menos 1 primeiro, porque ele é menor, vem antes, e depois eu vou botar o mais 1. E agora eu pego valores anteriores e posteriores aos pontos críticos. Eu vou pegar o menos 2, porque ele é anterior ao menos 1, então 1 anterior já temos. Eu vou pegar o 0, porque ele é posterior ao menos 1, então já temos outro. E agora eu vou pegar o 2, lembrando que o zero, ó, ele é posterior ao menos 1 e ele também serve como anterior ao mais 1. Então ele já atende duas necessidades. Eu não preciso pegar outro número anterior ao 1, porque o que é posterior ao menos 1 também é anterior ao 1. Então ele já serve para os dois. E o 2 agora? Bom, agora eu vou calcular na derivada primeira esses valores que eu chutei. E esse seria o nosso quarto passo. F' de menos 2, dentro da derivada,
vai ser 3, que multiplica menos 2 elevado ao quadrado, menos o 3. Eu substituí lá o primeiro passo, ó, na derivada primeira, foi isso que eu fiz. E se eu prosseguir esse cálculo, vou ter 4 vezes 3 é 12, menos 3. 12 menos 3 é igual a 9. O que me interessa é que dê um valor positivo, maior que zero. Então, nesse intervalo será crescente. E por isso, eu vou fazer uma linha lá subindo assim, ó. Tá vendo ali, ó? Até o menos 1. Ela é crescente. Agora, f derivada no ponto zero. Vamos colocar 3, que multiplica zero ao quadrado. Este vai ser fácil, menos 3. 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 3 é 0, então a resposta é menos 3. Menos 3 é menor que 0, logo ela é decrescente. Decrescente, botei dec ali. Então, já que ela é decrescente, eu pego ali onde eu terminei, né, e continuo até chegar ao 1. Decrescente. Só colocando que ela é crescente, olha em azul ali, depois ela é decrescente. E agora eu vou pegar o 2 para ver se ela é crescente. Eu acho que vai ser. Seguindo o mesmo padrão, f' de 2 vai ser igual a 3, que multiplica 2 ao quadrado, menos 3. Se eu fizer esse cálculo, vai dar 9 também. 9 é maior que 0, logo ela vai ser crescente nesse intervalo. Então, eu pego e faço uma linha subindo nesse intervalo. Já deu para ver que no menos 1, temos máximo lá, ó, estou salientando lá com um borrão, máximo. E lá embaixo nós temos um ponto de mínimo. Já temos uma ideia do formato do gráfico. Então, agora dando prosseguimento, o quinto passo é calcular o máximo e o mínimo. Então, quinto passo, eu vou colocar na f de x. Quem é a f de x? A f de x que eu estou salientando ali, ó, está ali. Vou reproduzi-la lá embaixo. Então, vamos deslocar lá para baixo, né? Usando nossos recursos digitais, aí está então a função. E agora, então, eu vou colocar o menos 1, ali ó, o menos 1, e depois o mais 1, dentro da nossa função, para ver qual é a resposta no eixo dos y. F de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo, menos 3, que multiplica menos 1 mais 1. F de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 3 vezes menos 1 é mais 3. E mais o 1. Ó, eu posso cancelar aquele menos 1 com aquele mais 1. Então, a resposta vai ser igual a 3. Já temos um ponto. Destaquei ali. E agora, vamos calcular f quando x for igual a 1. Novamente, 1 ao cubo, menos 3, que multiplica 1, mais 1. 1 mais 1 dá 2, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Logo, f, quando x é 1, né, o valor do y vai ser menos 1. Então, já temos o outro ponto. 2 pontos me dão condições de traçar o gráfico. Mas, para isso, eu vou ilustrar os eixos cartesianos, onde o y é o eixo das ordenadas e o x é o eixo das abscissas. Colocando, então, menos 1 e mais 1. O menos 1, como podemos ver, está ligado ao 3. Estou salientando ali em azul, né? Quando é menos 1, é 3. O valor do y, claro. Então, colocando que 3, contado de 3 espaços, o ponto onde temos o máximo já está representado. E agora, 1 é menos 1 a representação lá no y. Então, menos 1 aqui, quando o x for 1. Aqui está o mínimo. E tudo que temos que fazer agora é a mão livre fazer um gráfico que passe por esses pontos. Estou tentando fazer um gráfico que represente a situação. Mais ou menos aí a mão livre. Fazendo um borrãozinho um pouco maior para encaixar o gráfico, né? Tanto em cima quanto embaixo. Mas o gráfico está aí, representado. Onde temos um máximo e um mínimo bem visível. Lembrando que ela é crescente antes do menos 1. Entre menos 1 e 1 ela é decrescente e depois do 1 ela é crescente. E os máximos e mínimos estão representados. Bom, era isso então, pessoal. Eu espero que tenha deixado bem claro
a ideia de como fazer um gráfico usando os recursos da derivada. O que nós fizemos aqui foi o teste da derivada primeira. Também tem o teste da derivada segunda que eu pretendo abordar em outros vídeos. Mas neste vídeo, então, era isso. E sendo assim, eu me despeço agradecendo a presença de todos e espero contar com vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve.